Vamos para a nossa quinta reflexão sobre inteligência emocional. Serão 40 passos em direção ao domínio pessoal e à inteligência emocional, tá? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre influências. Veja bem, no vídeo anterior nós falamos o que é ser humano, ou seja, antes de eu ser Péricles, antes de eu ser eu enquanto tal, eu sou um ser humano, antes de tudo, né? Eu faço parte da natureza humana. E o que significa ser humano? Tá no vídeo anterior, se você não viu, volta lá, reveja e venha para esse vídeo, tá? Porque é a partir disso que nós vamos discorrer aqui. Veja bem, agora eu sei, Péricles, que ser humano é tudo aquilo que você falou no vídeo anterior, beleza. E então, depois, né? Depois de ser humano, depois de entrar na existência como ser humano, o que acontece comigo? Bom, para que você tenha um caminho de autoconhecimento sóbrio, eu preciso que você entenda o seguinte: você entrou na existência como um ser humano, certo? E a partir do momento que você entrou na existência, você começou a receber uma série de influências, tá? Influências de todos os lados. Você recebeu influências da sua família, da cultura, da religião, uma série de influências que você nem tem noção. Por isso, não seja desse tipo de pessoa que fala: Péricles, eu não sou influenciável, né? Eu nunca vou ser influenciado por ninguém. Mentira! Até a pessoa mais livre de espírito, aquela pessoa que tem mais liberdade interior, ela é influenciada o tempo inteiro, tá? E o autoconhecimento ligado à inteligência emocional, ele envolve você saber quais são as influências, muito mais do que você não ser influenciado, mas você ter domínio sobre essas influências, né? Então veja bem, Péricles, meu nome, né, é um nome grego, né, foi um imperador grego, etc. Mas meu pai não me deu esse nome por conta do imperador, né? Meu pai me deu esse nome porque ele tinha um amigo que ele gostava muito, né? E aí ele foi e, por influência dessa amizade, me colocou esse nome. Agora veja bem, eu entrei no mundo, recebi um nome que eu não escolhi por influência da amizade do meu pai com uma pessoa que até hoje eu não conheço, nem sei quem que é, só sei o nome, obviamente, mas eu nunca vi. E olha para você ver o tanto de influências que nós vamos recebendo de modo indireto. Quando a gente nasce, isso aqui eu estou falando quando a gente nasce, né? Então, quando você nasceu numa família, você nasceu num contexto histórico, você nasceu num contexto familiar, num contexto econômico, você nasceu num certo país, numa certa cidade, você nasceu num certo clima, você nasceu numa certa cultura, numa certa religião, enfim, muitas influências, são muitas influências, tá? Então eu preciso que você primeiro tenha essa consciência de que você já veio a esse mundo com muitas influências que vão estar sempre exercendo uma força em cima de você, tá? Então eu, como filho único, por exemplo, eu tive, né, e até hoje tenho de alguma maneira uma pressão por ser filho único, certo? Uma força agindo ali, né, influenciando o meu comportamento, influenciando a minha vida, sem eu ter escolhido isso, né? Assim, eu sou filho único, pô, não escolhi isso, né? Não está no meu domínio, né? Da mesma maneira o meu nome, da mesma maneira o meu corpo, né? Você não escolheu a cor que você nasceu, você não nasceu o cabelo que você nasceu com ele, o nariz que você nasceu com ele. Tudo isso foi recebido, tudo isso foi dado, né? Pela vida, pelos nossos pais, foi dado, né? Então, quando a gente vem a esse mundo, a gente vem com uma série de elementos que são dados, que não são escolhidos, ou até melhor, são impostos, né? Não tem como eu trocar o meu nariz aqui, né? A não ser num modo artificial, mas eu nasci com esse nariz, né? Foi imposto que eu teria esse nariz, né? Foi imposto que eu teria esse nome, foi imposto que eu teria esse corpo. E aqui eu não quero entrar nesse mérito, tá? De transexualidade, mudança de gênero, etc. Eu não estou falando disso daqui. Eu estou falando dos elementos que você recebe involuntariamente, né? Desde quando você nasce. E aí você vai percorrendo a sua vida e você vai sendo carregado de outros elementos que você também não escolheu.
Você não escolhe a fraldinha que você vai usar lá quando você é bebê. Você não escolhe a roupinha que você vai usar quando você é criança. Você não escolhe a comidinha que a mãe vai dar na sua boquinha lá na introdução alimentar. E aí você vai sendo influenciado, vai sendo influenciado, vai sendo influenciado. Até hoje você é muito influenciado pelo que você consome na internet. Você está sendo influenciado por mim aqui agora. Você é influenciado pelas pessoas com quem você convive, pela família que você tem. Você é influenciado pela cultura da qual você faz parte. Ser brasileiro, isso já significa que você tem um monte de influências, né, exercendo uma força sobre você, tá? Então veja bem, qual que é a proposta do vídeo de hoje? Você descrever o máximo de influências, né, que você recebeu, tá? Você pode fazer isso no papel, você pode fazer isso no notebook, no caderno, etc. Ou pode fazer mentalmente também, tentando rastrear, caramba, é mesmo, o tanto de influências que eu recebi e que eu ainda recebo, né, para pensar como eu penso, para sentir como eu sinto. Veja bem, isso aqui é muito importante. Muitas das nossas emoções, muitos dos nossos sentimentos, muitos dos nossos pensamentos, eles são fruto de influências externas. Hoje mesmo eu estava vendo uma aula, né, que falava sobre a influência das novelas da Globo sobre o comportamento do brasileiro. É estrondoso, é absurdo, é escandaloso o tanto que as novelas influenciaram, né, a vida do brasileiro. Gente que tem o nome que tem por conta de personagens de novela, pessoas que se divorciaram depois de uma certa novela, pessoas que adotaram comportamentos específicos de uns personagens da novela. E até hoje, se a gente for reparar, isso está enraizado no brasileiro. O brasileiro vive, por exemplo, um relacionamento como se estivesse dentro de uma novela da Globo, né? Aquele drama, aquela coisa toda. Parece que é obrigatório ou trair ou ser traído, né? Senão não está certo, tem alguma coisa errada. Nós somos influenciados o tempo inteiro, tá? E se a gente não consegue minimamente rastrear essas influências, a gente não vai conseguir ter domínio sobre elas. E aí eu vou estar pensando a partir de uma influência que eu nem tenho consciência. Eu vou estar sentindo a partir de uma influência que eu não tenho conhecimento dela. Olha que maluquice isso. Isso é o que a psicologia chama de condicionamento, né? Você está sendo influenciado a um determinado comportamento sem a consciência livre sobre isso que está acontecendo. Você está simplesmente seguindo o fluxo daquela influência que foi passada. Isso não pode acontecer para nós aqui. Inteligência emocional significa liberdade. Inteligência emocional significa domínio sobre as coisas que me influenciam. Então, comece a rastrear as coisas que influenciam você a ser como você é, a você agir como você age, a ter as emoções que você tem, a ter os pensamentos que você tem. De onde que veio isso? Eu te garanto que menos de 1% do que você pensa, sente ou faz é original. Você escolheu livremente pensar, sentir ou agir desse modo, ou só você, né, pensa, age ou sente essas coisas. Nada em nós é original, praticamente nada. Muito pouca coisa é original. A maioria das coisas são por influência. O meu cabelo ele é desse jeito porque eu peguei influência de alguém. Eu estou vestindo desse modo porque eu peguei influências de moda masculina. Eu falo do jeito que eu falo por influência daqueles que são referência para mim como professores. E por aí vai, né? Eu tenho que saber que o que eu faço, na grande maioria das vezes, é por influência de outrem. E quem é esse outrem? Isso que eu quero que você rastreie, tá? Pode ser que você está condicionado desde a tua infância a um certo comportamento. Pode ser que você absorveu, né, a influência da tua família, do comportamento dos teus pais, dos teus irmãos e age dessa maneira porque eles, né, te influenciaram a isso, tá? Então as influências são inúmeras e a gente precisa tomar consciência sobre elas. Não estou falando para você procurar culpados,
Não estou falando para você condenar pessoas ou condenar coisas pelo que você faz ou deixa de fazer. Não, não é isso, né? Eu estou falando simplesmente para você rastrear quais influências exercem força sobre mim. O que há na raiz dos meus comportamentos, dos meus pensamentos? Quais influências atuam diretamente aqui e indiretamente sobre mim? Faz essa meditação, faz essa reflexão, se preferir, anota e você vai ver o tanto de forças que agem sobre você e que levam você a pensar o que pensa, sentir o que sente e fazer o que faz.